Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1. Primeiro Samuel, capítulo 30, diz assim, ó. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi, verso 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi, tinham sido levadas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque de todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Diga assim comigo, mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Verso 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra que é poderosa para nos transformar. Ó Deus, nós queremos nessa noite ouvir a tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor. Ó Deus, nós cremos que diante de nós temos um banquete, que a tua palavra que irá nos encorajar nessa noite, nos fortalecer, em nome de Jesus, amém. Bom, essa é a história de Davi. Eu poderia falar para você que talvez esse foi o momento mais difícil da vida de Davi. O momento em que Davi enfrenta Golias não foi um momento de pressão, em que o coração de Davi foi abatido, mas foi um momento de glória, porque ele conseguiu vencer o gigante. O momento mais difícil da vida de Davi foi quando Davi chega na sua cidade chamada Ziclague, e ele vê aquela cidade queimada. E o que é bem interessante é que Davi, depois que ele foi levantado, na verdade foi ungido como rei. Alguns historiadores dizem que ele tinha em torno de 17 anos de idade. Então Davi, ele decidiu servir ao rei. Da unção da realeza que Davi recebeu, até que ele fosse ao trono, foram 13 anos. 13 anos em que Davi decidiu servir a Saul. Ele cantava no momento em que Saul estava endemoniado, os demônios saíam de Saul, e Saul com a sua lança tentou ali matar Davi. A Bíblia diz que Saul também teve ciúmes de Davi, e Davi sempre fazendo o bem para Saul, e como moeda de troca, Saul estava perseguindo Davi. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos cansar de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não cansemos de fazer o bem. Mas aí, quando nós desfalecemos, nós podemos não receber a recompensa. E nessa passagem que nós lemos, foi um momento em que Davi, não sei se vocês sabem, mas Davi, para tentar se livrar do rei Saul, porque o rei queria matá-lo, ele decidiu fazer uma aliança com o seu inimigo, que eram os filisteus. Golias era um filisteu. Davi, para poupar a sua vida, porque estava fazendo a coisa certa, mas mesmo fazendo a coisa certa, servindo ao rei, ele estava tentando poupar a sua vida, e ele decide fazer uma aliança com Aquis, que era o rei de Gade, que era o rei dos filisteus. E quando ele faz essa aliança, ele então diz: olha, se eu fizer uma aliança com o rei dos filisteus, Saul vai me deixar em paz. E a Bíblia então diz que Saul deixou de perseguir Davi quando ele fez essa aliança. E Davi pediu para que esse rei desse a ele uma cidade. E a cidade que o rei deu a Davi foi a cidade de Ziclac. Essa cidade, o nome Ziclac no original significa uma cidade de curva, uma cidade torta. Isso tem muitas implicações, muitos significados. Entre elas é que aquilo que Deus tem para nós, às vezes não acontece como nós esperamos. Durante 13 anos, Davi estava fazendo bem, servindo ao rei, mas teve que fugir. E Davi então, voltando de uma convocação para uma guerra, ele vai para a sua cidade com seus 600 guerreiros, e ao chegar na cidade, ele se depara com a cidade queimada. Os amalequitas tinham roubado tudo, levado as mulheres, as crianças, e levado também os seus bens. A Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade, viram a cidade saqueada, incendiada, o coração de Davi se compadeceu de tudo aquilo. Ele começou a chorar, eles ergueram a sua voz, e eles choraram, até perder a sua força. Existe alguns tipos de choro, que é um choro que não nos dá combustível. Esse choro de lamentação estava roubando a força daquele povo. Mas Davi então, ele se entristeceu. Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo para ele. E qual que é o tema dessa palavra? Vencendo o espírito do cansaço. Tem um cansaço que é um cansaço físico, esse a gente não tem muita escolha. O cansaço físico, ele vem, a gente então dorme e é renovado. Mas tem um cansaço que é um cansaço da alma. Esse cansaço da alma, ele pode roubar a bênção que Deus tem para nós. Talvez você tenha lutado bastante pelo seu casamento, ou talvez você está fazendo a coisa certa na sua vida financeira, e você não tem recebido ali a recompensa, as coisas não aconteceram para você, e o que nos resta é desfalecermos, é cansarmos. Talvez o casamento não tenha dado certo, talvez na sua vida financeira as coisas não tenham acontecido, talvez você tenha lutado contra essa enfermidade, você não encontra uma resposta, você tem confessado a palavra e as coisas não acontecem. E sabe, nós podemos então nos inclinar ao cansaço da alma, ao abatimento da alma. Foi justamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Davi com os seus homens choraram até perder as suas forças. Sabe, esse cansaço na alma, ele tem um processo. E qual que é o processo?
É o processo do choro de lamento. Davi então com os seus homens, eles choraram até perder as suas forças. Quando nós entramos em uma frequência de autocomiseração, sabe, quando nós entramos em uma frequência de autopiedade, isso rouba e mina a nossa fé. Às vezes quando as coisas não acontecem quando nós gostaríamos, esse desânimo pode vir. E é complicado, irmãos, porque uma das coisas mais frustrantes é nós não vermos resultados acerca de áreas da nossa vida. Eu penso que não tem nada mais frustrante do que nós não vermos os resultados. E Davi então, durante 13 anos, ele estava tentando, sabe, servindo o rei, e ele então faz uma aliança com o rei dos filisteus, e a Bíblia diz então que quando ele chega na cidade, ele se depara com um grande caos, a sua alma fica abatida. Davi estava no fundo do poço, angustiado, desanimado, não tinha mais força para nada, porque as coisas não aconteciam, parece que Deus estava distante, e sabe, esse cansaço na alma de Davi, eu poderia falar também que José teve que passar por isso. A Bíblia também diz que o processo de José foram 13 anos. 13 anos, José foi jogado dentro de um poço, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi para a prisão, e parece que se nós não tivermos um coração no Senhor e nas suas promessas, o que nos resta é simplesmente um cansaço na alma. A Bíblia diz que ao chegar na cidade, Davi e os seus homens, eles choram com todas as suas forças, até perderem a sua força. Sabe, irmãos, diante de situações difíceis, nós devemos chorar sim, mas existe um choro, que é um choro que não agrada a Deus, é o choro que rouba a sua força, é um choro que não vai te tirar do lugar, pelo contrário, você vai ficar travado. Perceba que diante de Davi, diante de Golias, Davi não chorou, a sua postura foi uma postura de fé. Quem que é esse incircunciso? Diante de um problema, Davi se posicionou, mas agora, Davi estava enfrentando uma luta que já durava 13 anos, é muito tempo, sabe, durante 13 anos, pessoas começam a nos questionar, e a Bíblia diz então que quando Davi chega, eles começam a chorar, esse choro gera uma prostração. A segunda coisa que acontece depois que eles começam a chorar, você vai perceber que eles choram, depois eles procuram um culpado, eles desejam então apedrejar Davi, procurando um culpado para o problema. Não sei se você lembra, mas Davi venceu muitas guerras e os despojos eram compartilhados junto ali com o seu exército. Eles receberam muita coisa de Davi, mas agora por causa dessa cidade, dos seus filhos e esposas e bens, agora eles queriam matar Davi. Sabe, tem momentos em que nós cansamos. Eu lembro que um irmão veio de São Paulo para cá, morar aqui na cidade, e ele fazia parte da Vinha, que é as igrejas associadas à videira, e ele veio conhecer o pai dele aqui na cidade, e morar junto com seu pai. O pai desse jovem é alcoólatra. Com pouco tempo, ele teve uma discussão com o pai pegou todas as roupas dele e jogou na rua, mandando ele embora. E aí, minha esposa, muito comovida, falou: nós temos que fazer alguma coisa. E o que nós fizemos? Não tínhamos onde colocar esse irmão, levei esse irmão para minha casa. Aí esse irmão tinha roupa lavada, comida para comer, nós conseguimos serviço para ele,
Depois de um tempo, esse irmão aprontou na igreja e ele fez quase que uma rebelião. Lá na porta da minha casa, eu tive que chamar a polícia. Você faz o bem para as pessoas, e o que você recebe em troca às vezes? Você recebe ingratidão. Sabe, e assim coisas como essa, às vezes, tenta trazer um desânimo no nosso coração. Mas no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, o autor diz o seguinte: olha, nós não podemos cansar de fazer o bem, porque no seu tempo haverá uma recompensa. Mas ele continua dizendo: olha, se nós não desfalecermos, nós temos então que lutar contra o cansaço da alma, esse abatimento da alma. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Davi então, depois que ele começa a chorar, perdendo ali todas as suas forças, porque foi algo muito forte para Davi. O cara decidiu fugir do rei. Veja bem, não é fácil fugir da maior autoridade da nação. Agora Davi fez uma aliança com esse rei de Gade, o rei dos filisteus. Ele recebe uma cidade. Davi está vencendo algumas batalhas, mas Davi falhou. Ele saiu com seus 600 homens, e quando ele volta, uma grande tragédia acontece. E Davi pode pensar: poxa vida, mas Deus, o que o Senhor quer fazer com toda essa situação? Davi chora, se lamenta. Algumas pessoas se levantam contra Davi, e Davi então entra nessa frequência de desânimo. A Bíblia diz que, além deles tentarem encontrar um culpado, os homens de Davi ficam amargurados. Essa questão de amargura é um negócio bem interessante. Amargura é um sentimento de que nós merecemos coisas melhores. Não sei se você lembra, quando no livro de Lucas, capítulo 15, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai e diz: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. Estava ensaiando essa fala até chegar na casa do pai. Esse jovem foi muito irresponsável. Ele gastou todo o dinheiro do seu pai com meretrizes. Ele estava completamente errado. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai corre, o abraça, o beija. E antes que o filho fale alguma coisa, o pai fala: olha, traga uma roupa para o meu filho, sandália para os pés, e traga também um anel. Diga assim comigo: um anel. Alguém sabe o que significa o anel? O anel significa um cartão de crédito da época. As famílias ricas, a maneira deles comprarem, eles iam nos lugares, faziam a compra, pegavam o anel, falavam: olha, tal tempo a gente vai pagar. O pai tinha dado para o filho mais jovem um cartão de crédito, depois de todo o erro que ele tinha feito. Talvez você pode pensar: poxa vida, mas que pai irresponsável. O irmão mais velho, ao voltar do campo, ele vê aquela festa, ele não pergunta: o que está acontecendo? Um dos servos diz: olha, o teu irmão que estava perdido foi encontrado, estava morto, ele ressurgiu. Seu pai então decidiu fazer uma festa. O pai então aparece, convida o irmão, e o irmão não quer ir. Por quê? Porque o irmão que estava com o pai, o irmão, em outras palavras, estava dizendo: não, quem merece essa festa sou eu, estou aqui com o Senhor. E sabe, por causa do espírito de justiça própria, o coração do filho mais velho ficou amargurado. Amargura rouba o favor de Deus nas nossas vidas. O filho mais velho não entrou na festa,
O filho mais velho quebrou um relacionamento com seu pai, com seu irmão. Por quê? Porque ele achava que ele merecia demais. Tem gente que se acha muito bom. E sabe, as pessoas que acham que elas merecem, quando as coisas não acontecem no tempo em que elas estão querendo, a tristeza, a alma cansa. A alma pode se tornar uma alma abatida. Eles ficaram abatidos porque não tiveram respostas. Mas pastor, já tem muito tempo que eu estou tentando o meu casamento e as coisas não acontecem. Não muda. Pastor, meu marido não muda. A minha esposa não muda. Perdi a esperança, estou cansado. Tenho feito muitas coisas, não tem acontecido. Estou cansado. Pastor, eu tenho feito, trabalhado, colocado estratégias, e o recurso não acontece, não vem. E qual que é a nossa tendência? Ficarmos amargurados. Isaías capítulo 53, verso 4 diz que ele teve o seu corpo moído, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Quando nós dizemos, Deus, por que não em mim? Em outras palavras, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou melhor do que o Senhor Jesus, e você não é. Não fique amargurado quando as coisas não acontecerem. Saia desse processo, sabe, de lamentação, de murmuração, de reclamação. E você não tem o direito de ficar amargurado. Outro dia um irmão conversando comigo disse assim, pastor, por que eu oro e as coisas acontecem na vida do outro e não acontecem na minha vida? Pastor, parece que Deus não me ouve. Faz um teste simples, começa a falar o seguinte, Deus, o Senhor não existe, o Senhor, começa a amaldiçoar Deus. Não, aí não, pastor, aí Deus vai me ouvir, vai. Então veja bem, tem muitas pessoas que acreditam que Deus é um office boy. Eles pedem e quer que o Senhor chegue na hora deles. Ah, Deus, eu pedi, o Senhor não falou. E tem outros que ficam pedindo sinal. Ah, se o Senhor quiser, você vai fazer isso, isso, aquilo. Não acontece. Eu também não vou mais para as coisas de Deus. Isso mostra o quanto você é infantil. Esse cansaço na alma é fruto de algo que nós vamos construindo. Para de se lamentar. Para de ficar amargurado. E aí você então vai perceber que Davi, depois que sua equipe se torna uma equipe amargurada, Davi teve que tomar uma decisão na vida dele. Como Davi venceu o cansaço da alma? Davi se reanimou no Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ir para o Senhor. Pastor, eu já fiz de tudo e as coisas não têm acontecido. Você já jejuou por isso? Não, você não fez de tudo. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 30, está escrito: os que esperam no Senhor sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam, cadê o irmão? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águia, correm, não se cansam e caminham e não se fadigam. Davi se reanimou no Senhor. Tem momento da nossa vida que nós precisamos falar, Deus, esse cansaço vai ter uma saída. Esse cansaço nós poderíamos chamar, na nossa atualidade, de depressão.
ansiedade. Davi então decidiu se reanimar no Senhor, porque no Senhor nós encontramos a verdadeira força. Em Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, termos experiências genuínas com o Senhor, falarmos com Deus. A Bíblia também diz que Davi, ele pediu a estola sacerdotal. No verso 7, ele diz assim: traz-me aqui a estola sacerdotal. 1 Samuel capítulo 30, verso 7. Me traz aí a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, Davi não podia usar essa estola, porque Davi não era sacerdote. Mas Davi aqui, ele já estava se apropriando, olhando a graça. Essa estola é Davi se vestindo, em outras palavras, de Cristo, e dizendo: eu não recebo nada de Deus por mim mesmo, mas eu recebo por causa de Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito, na Nova Aliança: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Nova Aliança, todos nós somos como que esses sacerdotes. Nós somos aqueles que nos achegamos diante de Deus por causa da substituição. Cristo se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos justiça de Deus. E agora, Davi não está chegando diante do Senhor fundamentado no seu merecimento. Davi, ele está chegando diante do Senhor crendo na graça do Senhor. Irmãos, nenhum de nós temos direito de nada em relação a Deus. Todos os homens estão em dívidas diante de Deus, todos os homens. A única maneira de recebermos qualquer coisa de Deus é por meio de Jesus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós cremos em Jesus, há uma substituição. Agora Deus não vai ver mais você, Deus vê Cristo em você. O apóstolo Paulo também escreve no livro de 2 Coríntios 5, verso 17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós estamos escondidos em Cristo, e tudo que é dele também agora se torna nosso. Agora, depois que Davi, ele usa essa estola sacerdotal, não sei se você sabe, mas nessa estola tinha 12 pedras, cada pedra representava uma pedra de cada tribo, e eram 12 tribos. O sacerdote também, ele consultava Deus pelo Urim e o Tumim, que eram 2 pedras, e Deus não falava claramente com o sacerdote, ele falava sim, ou falava não. A pedra brilhava, tinha uma pedra que era sim, tinha uma pedra que era não. Eles faziam uma pergunta para Deus, e a pedra então brilhava, e eles sabiam qual era a direção de Deus. Na nova aliança não acontece dessa forma, porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós, e Deus fala no nosso coração, no nosso espírito. E Davi então, depois que ele se renova no Senhor, ele veste essa roupa, essa estola sacerdotal. Agora Davi ouve a voz do Senhor, e o Senhor então dá uma direção para Davi, dizendo: você pode ir contra o inimigo, porque você vai vencê-lo,
você vai ter despojo. E essa é a mensagem de Deus para os seus filhos. A mensagem de Deus é sempre uma mensagem de esperança e de vitória. Só 2 pessoas que entenderam, mas eu vou dar mais uma chance. A mensagem de Deus para mim e para você sempre é uma mensagem de vitória. O Senhor então diz para Davi: persegue o inimigo. Davi então, junto com seus 600 homens, agora ele está, renovado pelo Senhor. Ele então vai com seus 600 homens, 200 homens se cansam. Davi então permite que esses homens cuidem das bolsas, das malas. E Davi, com 400 homens, vai perseguir o inimigo, os amalequitas. E no meio do caminho ele encontra um egípcio, quase morto. E ele então dá comida, porque já tinha 3 dias que aquele egípcio não comia. Ele então ali cuida daquele egípcio. E Davi pergunta para o egípcio: o que aconteceu com você? Ele diz: não, meu rei, o rei Amaleque, dos amalequitas, eu fiquei doente, ele me deixou aqui, de uma guerra. E ele então conseguiu ganhar algumas guerras, inclusive ele queimou a última cidade, que era Ziclag. E Davi então pergunta para aquele egípcio, dizendo: olha, você me leva onde eles estão? Sim, eu te levo, mas por favor não tire a minha vida. E Davi poupa aquele egípcio. E Davi então consegue vencer. E Davi traz todos os despojos, não apenas da sua cidade, mas de outras cidades que o exército dos amalequitas tinha vencido. E Davi, de uma maneira honrosa e generosa, ele compartilha da herança tanto com aqueles que foram guerrear, quanto com aqueles que ficaram olhando a bagagem, porque esse era o coração de um homem generoso. E a Bíblia diz então, que depois que ele vence, ele volta para a cidade. Depois de 2 dias, ele recebe uma notícia de que Saul tinha morrido. E depois de 1 semana, ele vai para Hebrom e é levantado como rei. Depois de um tempo, de uma grande guerra de Davi, de um grande desafio que Davi passou, Deus estava preparando um trono para Davi. Talvez você não entenda, mas as suas guerras determinam o tamanho da recompensa que Deus tem para você. O momento mais difícil da vida de Davi era uma preparação, era uma promoção para o trono. O momento mais difícil de José na prisão foi naquele lugar onde algo aconteceu e ele então foi para o trono. No momento de maior pressão, de maior tensão em nossas vidas, talvez seja o tempo da sua promoção. Agora, para que você desfrute daquilo que Deus tem para você, não desfaleça, não desanime, continue crendo, seja persistente, crendo que Deus é bom, crendo que a porta vai se abrir, crendo que o milagre vai acontecer. Não desista, não permita que o seu coração seja abatido, pelo contrário, creia que coisas poderosas ainda estão por vir. Há uma recompensa que está muito próximo para você. Há uma recompensa que Deus tem preparado para mim e para você. Agora, isso vai acontecer se nós não desfalecermos. Se você desanimar, você não vai se apropriar da bênção de Deus. Olha, irmãos, o diabo sabia muito bem. O diabo já estava sabendo o que estava acontecendo. Davi não sabia. Davi não sabia que Saul estava prestes a morrer. Davi não sabia que ele estava bem próximo de ir para o trono. Mas Deus sabia. E o diabo sabia. E para contra-atacar, o diabo então gera um desespero no coração de Davi, roubando a alegria e a paz do coração de Davi. Mas Davi foi estratégico, ele então foi se renovar no Senhor.
ele foi se reanimar no Senhor. E sabe, irmãos, esse é um tempo de nós nos reanimarmos do Senhor, de calibrarmos as nossas forças, dizemos o seguinte: eu quero mais, Senhor. Sabe, depois que Davi se reanimou no Senhor, agora Davi está preparado. Ele diz o seguinte: vamos subir. Davi conseguiu, junto com seu espírito valente, não apenas de ir para a guerra, mas ele conseguiu motivar os seus homens. Vamos para a guerra. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Sabe, irmãos, no tempo de guerra, é tempo em que Deus tem que nos dar uma palavra no nosso coração, uma palavra de ânimo, sabe, na sua vida, na sua saúde, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu costumo dizer que o vencedor é um derrotado que desistiu de ser derrotado, que se reanimou no Senhor. Para Deus fazer algumas coisas nas nossas vidas, Ele está querendo provocar em você uma santa indignação. Deus está provocando nessa noite no seu coração uma indignação pela conquista, uma indignação de você se reinventar no Senhor e dizer: Senhor, eu estou indo para a peleja, porque eu já recebi a palavra de vitória, eu vou prevalecer. Sabe, eu sinto que nessa noite Deus está falando com alguém. Se é com você, de alguma forma se expresse. Deixa Deus encher o seu coração de fé, porque o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com você hoje. Não é tempo de almas abatidas, não é tempo, sabe, de desânimo. Talvez você tenha pedido: Senhor, eu estou clamando ao Senhor por um filho e não vem. Já fiz tratamento e as coisas não acontecem. Estou cansada, estou abatida. E sabe, se você desfalecer, não tem promessa para você. A promessa é para aqueles que se reanimam no Senhor, para aqueles que se alegram no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No tempo da batalha, digo fraco, eu sou forte. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo escreve dizendo: que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você jamais vai passar por um teste que você não pode suportar. Ainda que você esteja gemendo nesse tempo, decida inclinar-se para o Senhor. No teste nós temos duas opções: nós nos endurecemos e ficamos amargurados, ou nós nos quebrantamos e dizemos: Senhor, faz através da minha vida. Tem gente que é muito duro e a luta vai ser dura. Mas se você está passando por um grande teste, aprenda hoje. Isso é um grande sinal que Deus tem para você uma grande recompensa.